Fala pessoal, aqui que fala é a Mari e hoje eu vou fazer minhas análises sobre os três últimos episódios da primeira parte de Calamidade, que é o episódio Tempo, o episódio Guerreiro e o episódio Olhos. O episódio Tempo, ele tá voltado à equipe do Arthur, Balu e Rubens, que voltaram para a mansão dos Leônidas porque estava sendo atacado. E nesse ataque a gente descobriu os Scriptas do Tempo, que são todo mundo ligado ao próprio tempo, à própria morte. Eu assisti o episódio todinho quando lançou, porém eu não podia gravar essa minha análise por conta do Enem, que eu precisava estudar pro Enem. E aí eu me perguntava se o Dante estivesse naquele momento, naquele lugar, será que ele ia entender a merda que estava acontecendo? Mano, eles lutaram com um puto de um monstro egípcio, esqueci o nome dele agora, fugiu o nome. E ninguém morreu, assim, tecnicamente ninguém da equipe morreram. Além disso, esse foi um episódio de convidados. A gente teve a Clara e o Abelha, que, meu Deus do céu, o Abelha foi o personagem, juntou com o Balu, foi o personagem muito top. Os dois juntos ficaram uma piada só. O episódio era extremamente tenso, mas no final acabou sendo engraçado. E a gente, no final de tudo isso, eles pegam uma caixa que tem alguma coisa dentro dela e que a gente descobre mais tarde que é alguma coisa que vai acabar com Kia. E, além do mais, a gente descobre uma folha de Santo Peço. Recentemente, dia 10 de dezembro, eu vi algumas postagens, algumas teorias, falando sobre exatamente a Folha do Tempo, que falava que ela seria destruída e seria reconstruída outra coisa no lugar. Essa teoria meio que diz que faz uma associação aos outros santos berços que foram destruídos pela ordem, pelas pessoas, e apareceu outra coisa. A situação é o que surgiria em Santo Berço para ser o ponto de assustar o Dante? A pessoa que tem mais poder ocultista, que mais sabe do outro lado, que todo mundo. Então esse é o ponto, eu só joguei a teoria, eu não sei quem fez essa teoria, não sei quem jogou esse ponto pra gente. Então, vamos para o episódio, justamente, o episódio que a gente volta a gente volta pro Coliseu e a gente vê a expectativa, a visão dos três que ficaram no Coliseu, que é a Karina, o Dante e o Joey. Tá sendo meio doloroso falar isso, porque foi o episódio justamente que eu passei o Enem chorando por dentro. Então, eu fiz o Enem pensando no Joey. E eu achei esse episódio muito foda. Não vou negar. Pô, foi um episódio muito bacana, porque foi literalmente teve uma outra dinâmica meio improvisada ali sobre times, que cada um dos jogadores tinha que controlar os times que estavam com a ordem, que eram os Kurite, os os agentes dos Estados Unidos, que esse nome agora, e o próprio agente da ordem, que foi a Gabi, foi o da ordem, que tava a família da Karina. O Hakim tava com os Coprité, que teve uma melhor cena, que ele falando, puta que pariu. Foi a melhor coisa. Eu achei muito engraçado. Foi um início caótico, mas leve para o que estava vindo. E o Luba ficou com o pessoal dos Estados Unidos, que foi muito engraçado ver o Luba daquele jeito. Nunca pensei que eu estaria rindo sem Balu lá, mas a gente riu.
Foi muito bacana, muito divertido. Além do mais, a gente estava com os 3 jogadores que estão por dois desde a primeira temporada e um da segunda, e a gente sabe que o Luba tem um carisma muito grande, todo mundo lá tem um carisma muito grande, então sabia que ia dar certo aquilo. Depois a gente passa pra a luta deles, sim, do Dante, da Karina e do Joey contra Kian e sua gangue de marcados, que é T-Bag, Darmi e Boris. Que no final, gente, depois que a magistrada entrou no meio, prendeu o Kian lá na luta deles, ficou levando porrada pra cima e pra baixo. Foi incrível rever o Joey sendo aquele moleque que sempre vê o lado dos outros. Não teve, assim, não teve muita luta. Foi pura conversa, mas ver o sentimento do Joey voltando aos poucos e ele falando assim, gente, eles estão enganando vocês. Ele tá enganando vocês. Ele não vai fazer isso. Ele matou Gal. Ele tentou matar Gal. Ele traiu Gal. Se você ficar isso, você não vão ganhar nada com ele. Foi incrível ver a evolução do personagem daqui. E sim, eu tô começando a ficar um pouco emocional porque eu chorei. Eu revi recentemente essa cena e eu chorei mesmo. Porque eu lembrei toda a passagem de Joey. Vai ter um vídeo específico falando sobre Joey por conta da morte de Joey. Porque quando o Kia voltou, os marcados dele já estavam contra ele. E todo mundo começou a lutar. T-Bag não foi o primeiro a morrer da antiga equipe Kia. Foi Boris. Quase o Dami foi o segundo. Mas quase muita gente morre naquele lugar. Nesse exato momento, a gente descobre uma folha, a última folha do Grimório do Arnaldo que ajuda a gente nesse momento. A Karina, ao abrir o Grimório, consegue tirar todos os rituais do Kian, que faz de novo ele ser, apesar de ser um marcado, ele não ter rituais, ele não poder usar rituais. Mas acho que, assim, ajudou muito, mas ao mesmo tempo não ajudou nada. Porque, pô, o soco do Kian dava o quê? 25 de dano. E ele sabia esquivar, entendeu? A esquiva dele era 25, quase 30, sabe? O nível do poder que ele tinha. Nesse caso, morreu T-Bag. T-Bag não morreu, T-Bag no episódio depois, que é os olhos. Mas morreu Boris, com a cabeça esmagada, assim, pelo Kia. E morreu Joey. De novo, pelas mãos de Kia, sendo pendurado e tendo as suas últimas palavras. Sim, não última, aquilo não foi última. Aquilo foi um sorriso, uma ameaça, falando que ele tinha perdido. Que a ordem venceu. Pela primeira vez, a ordem venceu. E a morte dele não vai tirar isso, não vai mudar isso. Ele morreu sorrindo. Joey morreu sorrindo. Porque ele sabia que já tinha vencido. Kian estava em desespero. E eu tendo uma crise de ansiedade. Simples. Desculpa o barulho, tá muito próximo da boca. Então, esse foi o episódio Guerreiro, ele acabou assim. O Cabeludo fez sacanagem com a gente depois, no episódio 12, que foi o episódio Olhos, porque ele literalmente ele colocou um videozinho mostrando o que o Joey tinha visto antes de morrer. E eu queria esganar o Selbit, porque literalmente eu falei,
assim, eu queria ao mesmo tempo não, porque eu falei, ele vai colocar um vídeo e eu vou chorar. E se eu chorar, é culpa dele. Porque eu ainda não superei a morte do Joe. E ainda não superei. Nem superei do Kaiser, que foi no meio do ano, mano. Deixa eu me acalmar um pouco. Pra aí foi um ano, mas, pô, nem não consegui superar ainda. E depois disso, a gente vê Arthur Severo chegando e vendo essa cena do Kian soltando o Joe e o Joey caindo. O incrível é que ele viu aquilo, ele focou na luta. Ele esqueceu tudo que estava pensando naquele momento. Puxou o sniper e começou a meter bala no Kian. Nesse processo, nessa luta, a gente quase vê a Karina indo morrendo. A gente quase vê o Arthur morrendo. Ele ficou com muita vida e estava muito fraco. Também porque ele não tinha se curado 100% da batalha da mansão, então ele estava muito lascado. Mas ele estava com uma caixa, e aí a gente descobre que nessa caixa que eles tinham encontrado na mansão, tinha um anel. E era exatamente o anel que ia prender Kian. Ia enclausurar o Kian. Então a gente começou a caça do anel. Ele começou a passar o anel um pro outro, tentar meter no dedo do Kian. Eles conseguiram derrubar Kian. O Kian se enfraqueceu, ele não pode morrer. Ele ficou em estado desmaiado, vou dizer assim. E não morre, ele é imortal. Eu não sei se o barulho dos cachorros estão indo, mas eu vou continuar falando porque vamos na linha do caminho, assim. E aí a gente continua nesse caminho. E quando eles conseguiram derrotar, depois de mais um morrer, que foi o Tiberic morrendo, a gente tinha 4 corpos no final. Além do mais, a gente descobre que Boris e Dami foram culpados de matar o irmão do Balu, que a gente vê uma ação que era esperada do Balu, porque ele já falou disso. Ele não é mais guiado pelo ódio. Então a gente vê literalmente ele tacando foda-se pra isso, entre aspas, tacando foda-se pra isso, e seguindo. Então é muito bom ver isso do próprio personagem. E posteriormente a gente volta, a gente reencontra isso. 3 semanas depois a gente tem... 3 semanas não, dias depois, isso já lá no final do episódio, a gente tem um momento descontraído. E como iniciou a missão, a gente finaliza a missão com ela. A sinuquinha do Balu contra Rubens. Que, meu Deus do céu, não tem o que falar disso. Foi o momento mais alívio cômico, alívio fofiqueiro, alívio do fandom todo. Foi este exato momento. Que foi a briga. A Ivete chega, assim, eles estão começando a competir, e a Ivete chega e fala assim, quem ganhar, eu vou dar um beijo. Mano, o Rubinho olhou pra Ivete, olhou pro Balu e falou assim, eu vou perder de propósito. E ele ele quase deixou uma bola ali pro Balu encaçapar e ganhar. Mano, não tem... Eu vou deixar esse vídeo pra vocês verem, então... Tá aí. Cortamos pra um momento... 2 dias depois de vocês estarem no Brasil, um confronto brutal. Rubens e Balu. Dentro do bar do Sovaco Seco. A mesa de plástico. Uma jurada. Ivete. Não dá mais ponto nisso. Ela vai roubar pra ele. Eu vou pedir pra vocês fazerem testes de pontaria com agilidade. Tá, antes de começar a partida, eu fico sentado na mesa lá, assim, olhando pro Rubens. Você tá perdido, Rubinho. Eu treinei. Você treinou? Treinei ontem o dia inteiro. Vamos ver.
Eu tô do lado, vamos, Rubens e Balu. Deixa eu botar aqui. Eu não sei pra quem eu torço. Você torce pros dois. Mano, eu só tenho um dado. O Rubens tem 5. Eu posso pegar mais um só porque eu disse que eu treinei ontem o dia inteiro. Eu deixo. Toma! É uma dica mais pra impressionar e Ele tira 20 a ser agora? É agilidade ou intelecto? Eu não tenho nada de... Agilidade ou intelecto, o que você tiver mais alto. Legal. Você não tem nenhum desses dois? Eu não tenho nada. Vamos lá. Posso ir? Pode. Primeira parte. 18. Tá. Ok. Me dá mais um D20 aí, vamos ver. tá ligado que ele precisa tirar menos. Faz o seguinte. Vocês, não precisa nem de pontaria, vou só pedir pra vocês jogarem agilidade ou intelecto. Tá. Se tirou acima de 15, encaçapou uma bola. Quem encaçapar 3, 3 primeiro ganha. Tá. Você acertou Tá, uma, tá. tem mais uma. Tá. Joga de novo. Não, joga de novo. joga de novo. É até errar. Caralho, então ele vai zerar. Nossa, aí você pode ir direto. 10. Ok, Tá, o Balu. E caçapó branca. Não, mas A 10 é a maior. Vamos lá. Aí eu falo taco. E aí, quando eu vou acertar... Ai, meu Deus do céu. acima de 15. 20. Nossa. Nem tocar isso. Ok, um pro Vai, Rubens. Caiu. Não, nem retira. Caralho! E aí bate e volta pro outro lado e faz. Eu Ok. ficar assim, Nossa senhora. Eu olho no fundo dos seus olhos e falo... Você nem queria fazer isso, Rubinho. Não. Aí eu falei não. Foi 18. Ok. Mais O Rubens pega a segunda, aí a Ivete ela cutuca o cotovelo do Arthur. Eu aprendi essa com o Tristan. Quem ganhar vai ter que me dar um beijo. eu fico. Que foi, Balu? Mas o Rubens tá ganhando, mãe. Eu posso, Você ouviu ela, Aí né? ela, tô tentando ajudar. eu posso errar de propósito? Claro que pode. Eu taco meio, tipo, tudo torto. A bola cai fora, assim. Um ponto pro Balu, porque ele tacou a bola branca fora. Você tem que fazer mais uma. Mais uma? É 15? Tirei 14. Você erra, volta pro Rubens. Ela Eu fico assim, ó. Mas ele não tá nem tentando parar esse Arthur. Ele tá nervoso, olha o que você falou. Eu olho... Nervoso por quê? Nunca beijou uma mulher? Mas você não é uma mulher, você é uma deusa. Eu olho pra... Eu olho... Garante sobremesa hoje. Eu olho pro Dante e faço assim, eu tipo, nem sei se tá perto, você tá lá? Tá, então eu faço. Ó, o que eu vou fazer agora, eu queria olhar pra Ivete, dar uma piscadela e tentar acertar a bola pra deixar pronto pra ele acertar. Pra deixar fácil pra ele. Caralho, pra deixar na boca. Ok. É isso, entendeu? Eu vou só tirar aqui, eu tirei 20 pra Deixou. Estacionou. Estacionou a bola. É o baianinho. Você é muito burro, A Ivete, Rubinho. a Ivete ela vem do seu lado, Balu, ela se apoia na mesa assim. Ela tá olhando pra bola, tá agindo na beira assim. Eu dou uma lambida no beijo assim. Pô, tá na boca, deixa mais vou lá, eu vou lá. Adaptando a mais pela facilidade da bola mesmo. É CD pra 10. Não, essa bola tá no negócio, tipo, não tem como você errar. Perfeitola, perfeitola. Não, não. se ele- qualquer coisa se acertar isso. Se ele tirar um. 20. 20! Eu mato forte ainda. Tá. Você engaçava com tudo. Eu faço, não. E a hora Você deixou perfeitinha pra mim, Rubinho. Aí eu olho pra Ivete e faço ela assim, ó. ganhou, né? Ganhei. Você faz. Eu faço assim. Ela, pelo amor de Deus, ela te puxa pela gola e te dá um beijaço. Não acredito, cara. Aí ela solta assim. É assim que a gente faz. Eu faço assim, ó. Então é isso, pessoal. E obrigada por me assistir até aqui. Vai ter música. Eu já tô produzindo eu tô organizando alguns vídeos de música. Já falo que elas não são autorais minhas. Eu só coloquei elas, eu só modifiquei elas para a função 8D. Então, obrigada pela ajuda, por tudo. Então, ótimo ano pra vocês. Tchau!